sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa de relações internacionais aqui no canal do Zona Curva. Eu sou a Giovana Branco, sou doutoranda em Ciência Política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias. A começar pelas eleições presidenciais no Irã, que vão acontecer nessa semana. E tem um tópico quente durante essas campanhas eleitorais, algo que foi, eu diria até que pouco provável, considerando o histórico do Irã e da política doméstica dos últimos tempos, que foi justamente uma questão feminista, que é em relação ao uso do hijab como um elemento obrigatório na cultura iraniana. Desde a Revolução Iraniana de 1979, o hijab, que é o véu islâmico, é obrigatório para o uso das mulheres que saem nas ruas no Irã. Ele é tido tanto como um elemento religioso, obviamente, mas também como um elemento de identificação cultural. Mas recentemente se tornou uma pauta ainda mais importante na sociedade iraniana, já que tem levantado uma série de controvérsias, principalmente entre as mulheres, que cada vez mais se recusam a utilizar o véu de forma obrigatória. Então, nessas eleições presidenciais, nós temos 6 candidatos, todos homens, concorrendo às eleições, dos quais 5 deles estão mais no aspecto conservador da política doméstica. Mas o interessante destas eleições em específico é que todos eles se distanciaram dos debates sobre o uso do hijab como um elemento obrigatório, mostrando que internamente a questão feminina ganhou bastante força e não pode mais ser ignorada, a ponto destes homens que estão agora concorrendo à presidência do Irã tentarem se distanciar um pouco desse debate cada vez mais acalorado na sociedade iraniana. Esses movimentos femininos de desobediência civil vêm ganhando bastante força no Irã. E pelos debates eleitorais que a gente tem acompanhado durante essas eleições presidenciais, mostram o quanto eles não podem mais ser ignorados pela política do Irã, uma vez que todos os candidatos, de alguma forma, se distanciam daqueles discursos mais linha dura, que eram justamente os discursos do ex-presidente que morreu em um acidente de helicóptero. E por isso agora nós teremos eleições em caráter emergencial para a presidência no Irã. Todos eles, mesmo sendo mais conservadores, não falaram nos debates que pretendem continuar esta imposição total do uso do hijab, mostrando que estes movimentos, de fato, estão ganhando uma pauta política bastante importante e estão cada vez mais sendo ouvidos pela política no Irã. O principal movimento é chamado de Mulheres, Vida e Liberdade, que surgiu em 2022, ali com a morte da Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que foi detida pela polícia justamente por não utilizar o véu de forma correta e depois morreu justamente nas mãos dos policiais. A morte dela fez com que centenas de milhares de mulheres fossem às ruas manifestar, e levou também à morte e à detenção de várias outras mulheres, principalmente as mais jovens, que foram as que compuseram de fato este movimento em caráter mais intenso no Irã e que continuam a sua luta pelo menos há 2 anos. Então a gente tem observado nesses últimos 2 anos, de fato, um incremento muito grande destas pautas mais femininas na política no Irã, embora ainda sejam muito reprimidas, principalmente pela chamada polícia da moralidade, que é a polícia responsável por manter estes costumes tradicionais entre a população, principalmente entre as mulheres, ensinando, entre muitas aspas, que essas mulheres deveriam utilizar o véu corretamente. A polícia da moralidade é conhecida por utilizar a violência extrema, detenções e também multas financeiras contra estas mulheres que ou não utilizam o véu
ou não o utilizam de forma correta. Mas o que a gente tem percebido é, de fato, algum tipo de desobediência civil, na medida em que essas mulheres não utilizam esses véus, utilizam roupas ocidentais ou simplesmente protestam ao não utilizar o véu da forma tradicional que a polícia da moralidade pede. No caso do Irã, o hijab é tanto um símbolo de identidade religiosa, quanto também um elemento político, já que as mulheres vêm resistindo a essa lei desde a Revolução Iraniana em 1979, quando o uso obrigatório do hijab foi imposto pelo Estado. Naquele momento, as mulheres já tinham adquirido uma série de hábitos ocidentais, já utilizavam as roupas ocidentais e já não se identificavam mais tanto assim com as tradições religiosas islâmicas. Mas, devido à revolução e à enorme onda de violência estatal que se seguiu desde então, as mulheres vêm resistindo constantemente à imposição dessas leis, que de uma forma ou de outra tiram completamente a sua liberdade de escolha. Então, por mais que agora a gente tenha visto este movimento muito interessante da política iraniana, em que os candidatos à presidência trazem esse debate na medida em que eles não procuram justamente impor esta lei, ou pelo menos não prometem essa linha tão dura em relação ao uso do hijab, é muito improvável que qualquer que seja o próximo presidente, este candidato consiga de fato ou retirar o uso dessa lei, ou mesmo suavizar a sua imposição, né? A verdade é que na prática pouca coisa pode ser que mude de fato na vida cotidiana dessas mulheres. Mas o simples fato de já ter se tornado uma pauta política importante e há 2 anos permanecer sendo um elemento importante na sociedade do Irã mostra o quanto estas mulheres estão de fato conseguindo influenciar a política doméstica e pelo menos fazer com que estes candidatos na política iraniana ao menos reconheçam a sua demanda por direitos. Então, por mais que, de novo, a gente dificilmente vai ver de fato alguma mudança em relação tanto à existência da lei sobre o uso obrigatório do hijab, quanto à sua aplicação em relação à à polícia da moralidade, ainda assim o fato disso estar nas pautas eleitorais com a força que está, mostrando, né, essa tensão entre os candidatos de tentar se afastar um pouco desta visão mais tradicional trazida justamente pela Revolução Islâmica de 79, mostra a importância deste movimento feminino no Irã e é algo que a gente tende a acompanhar cada vez mais. É possível que estas mudanças venham acontecendo de forma mais gradual e que possivelmente mais para frente nós veremos de fato mulheres adquirindo cada vez mais direitos na sociedade do Irã. A nossa próxima pauta importante foram os ataques que aconteceram nesse final de semana na Rússia, na região do Daguestão, que fica ali no norte do Cáucaso. Até o momento, mais de 20 mortes já foram confirmadas pelo Estado russo, sendo a grande maioria delas de policiais, mas também temos a confirmação de mortes de civis. Ao que sabemos até o momento, uma série de homens armados atacaram igrejas e também uma sinagoga na região do Daguestão. E o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia já agiu na região e inclusive matou já 5 desses suspeitos que realizaram os ataques que a princípio estão sendo considerados como ataques terroristas nesta região do Daguestão, que é uma região na Rússia de maioria muçulmana, ali próximo à Chechênia, local em que o Estado russo já lutou 2 guerras no início dos anos 90, justamente por conta de grupos separatistas islâmicos que vivem ali na Chechênia, e o Daguestão também enfrenta uma série de dificuldades em relação à segurança nacional e à sua relação com Moscou. O governo russo declarou 3 dias de luto na região do Daguestão
por conta da morte de policiais e de civis decorrentes destes ataques, e até o momento nenhum grupo terrorista assumiu a autoria destes ataques. Então, de fato, continuamos sem saber quem foram os planejadores desses ataques e por quê, né? Qual a razão de tudo isso. A única coisa que sabemos é que a região é de fato de maioria muçulmana e os ataques aconteceram em relação à minoria cristã e também judaica que vive ali no Daguestão. Então pode sim haver algum tipo de motivação religiosa para tudo isso. Estes ataques que aconteceram agora no Daguestão acontecem apenas 3 meses depois daquele grande ataque terrorista que aconteceu em uma casa de shows em Moscou, que matou mais de 140 pessoas e a princípio teria sido assumido por uma das vertentes do Estado Islâmico. Atualmente nós temos visto uma grande dificuldade do governo russo de lidar com estas questões de segurança internas, já que grande parte das forças de segurança e do aparato de segurança nacional estão voltados para o conflito na Ucrânia. Portanto, todas as atenções estão agora neste conflito interestatal que acontece já há mais de 2 anos. Então, todas as questões internas de segurança acabam, de uma forma ou de outra, ficando um pouco de lado nesses últimos anos, mostrando algum tipo de fragilidade do próprio Estado russo na medida em que não tem conseguido impedir esses ataques. O próprio ataque de Moscou, por exemplo, teria sido avisado com alguma antecedência pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, e nem assim ele conseguiu ser evitado pelos serviços de segurança na Rússia. E agora também no Daguestão mostra o quanto os serviços de segurança nacionais não estão conseguindo lidar com o conjunto de ameaças internas que continuam existindo em um estado que é multiétnico, multirreligioso e multinacional, como no caso da Rússia, e que tem sim problemas e divergências separatistas em todo o seu território. O Dmitry Peskov disse que o Putin tem recebido informes constantes sobre os ataques, mas que ele não faria nenhum pronunciamento à nação devido aos acontecimentos do final de semana. E agora nós não temos muito bem uma noção sobre como que isso será reportado internamente, já que vários canais das mídias internas da Rússia ficaram sem saber como lidar com essas notícias. A grande maioria dos canais de televisão que são estatais mostraram os acontecimentos no Daguestão como um acontecimento, um ataque devido aos inimigos externos da Rússia, sem de fato nomear quem seriam os responsáveis, já que de novo nenhum grupo terrorista assumiu esses ataques. Então é possível agora que a gente veja uma narrativa um pouco distorcida sobre essas questões, tentando se afastar um pouco das fragilidades do próprio serviço de inteligência e de segurança da Rússia, que falharam nestes momentos, e tentando mostrar que a Rússia estaria cercada por uma série de inimigos. Ainda falando sobre a Rússia, o governo russo culpou os Estados Unidos por um ataque que aconteceu na península da Crimeia. Este ataque aconteceu por meio de uma série de mísseis que foram lançados contra a península da Crimeia em uma praia perto da cidade de Sevastopol. A cidade justamente que abriga ali a base da marinha da frota naval do Mar Negro na Rússia, uma das principais bases navais que o exército russo tem atualmente. E o ataque foi responsável por ferir 151 pessoas e matar 4, incluindo 2 crianças. O governo russo convocou a embaixadora dos Estados Unidos para culpar diretamente os Estados Unidos por conta desses ataques, devido a uma decisão recente de Washington de que a Ucrânia teria permissão de utilizar armamentos norte-americanos para atacar o território russo. Até então, no conflito entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia estava recebendo uma série de armamentos dos países ocidentais como parte do esforço de guerra para auxiliar a Ucrânia na sua defesa, mas existia uma série de proibições, de impedimentos sobre como estes armamentos poderiam ser utilizados. Uma dessas principais proibições era que a Ucrânia não poderia atacar o território russo, justamente tentando evitar qualquer tipo de
escalada da violência que envolvesse diretamente e arrastasse os países ocidentais para este conflito. Mas, recentemente, o governo norte-americano mudou de opinião e permitiu que a Ucrânia utilizasse seus armamentos para atingir o território russo. E a Ucrânia, utilizando mísseis norte-americanos que foram enviados pelos Estados Unidos, fez um ataque à Península da Crimeia, que é um território que foi anexado pela Rússia em 2014. Na prática, já pertence de fato ao Estado russo devido a todo o projeto de infraestrutura realizado pelos russos desde então, mas que não é um território internacionalmente reconhecido como sendo parte da Rússia. Então, é ali um ataque que gera um conjunto de controvérsias em relação sobre: será que a Ucrânia teria atacado seu próprio território sob a ocupação da Rússia ou teria de fato atacado parte do próprio território da Rússia? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou esses ataques de absolutamente bárbaros e disse que a Rússia vai sim responder a estes novos ataques, a princípio por culpa dos Estados Unidos. Então, que o Kremlin estaria sim planejando algum tipo de resposta, algum tipo de contra-ataque em relação ao que estaria acontecendo. E que haveria, portanto, a possibilidade de uma escalada do conflito envolvendo inclusive outros países, como os próprios países ocidentais, que cada vez mais estão ali fazendo parte direta ou indiretamente de tudo isso. Então é algo para a gente ficar preocupado de fato, porque a Rússia poderia sim utilizar uma narrativa de que o seu próprio território foi atacado e devido a esta nova possibilidade que os Estados Unidos abriram sobre a Ucrânia utilizar armamentos norte-americanos para fazer esses ataques, a Rússia poderia sim culpar os Estados Unidos e incluí-los neste conflito. Algo que também preocupa bastante diante da recente aliança que a Rússia fez com a Coreia do Norte para uma aliança militar entre eles. Durante uma visita presidencial que o Putin fez à Coreia do Norte, que foi extremamente televisionada e mostrada em vários lugares do mundo, Rússia e Coreia do Norte assinaram um pacto de defesa mútua, que nada mais é do que uma aliança aos mesmos moldes que a OTAN realiza. É uma aliança defensiva, em que um país se compromete a defender o outro caso exista algum tipo de ataque. Então, se a Coreia do Norte fosse atacada ou invadida por qualquer país, a Rússia se comprometeria justamente a auxiliar os norte-coreanos em relação aos ataques militares e vice-versa. A Coreia do Norte também poderia auxiliar a Rússia caso a Rússia fosse atacada. Lembrando que ambos os países são nuclearizados e têm uma produção de armamentos expressiva, então, obviamente, qualquer tipo de, por exemplo, ataque ao território russo que fosse compreendido como uma ameaça e arrastasse a Coreia do Norte para um conflito poderia sim ser uma questão de grande preocupação entre os países do sistema internacional. Então, diante deste pacto de defesa mútua, vários países ocidentais se pronunciaram absolutamente contrários a essa decisão, principalmente os Estados Unidos e os seus aliados ali no Pacífico, que viram com bastante preocupação este movimento, esta aliança entre Rússia e Coreia do Norte. Os Estados Unidos também declararam que vão manter de forma sólida a sua proteção em relação à Coreia do Sul e também ao Japão. Lembrando que os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mantêm bases militares ali na região, justamente como parte da sua vitória no conflito da Segunda Guerra Mundial. E tem uma série de acordos com os países da região, justamente mantendo ali esta aliança militar. Então, qualquer tipo de aliança que a Coreia do Norte tenha feito
em relação à Rússia, agora principalmente, que vem se transformando cada vez mais em um estado pária em relação aos países ocidentais, levanta bastante preocupação e nos últimos dias, portanto, nós vimos uma série de pronunciamentos dos líderes ocidentais se posicionando contra este acordo, mostrando que ele poderia sim escalar a violência, poderia arrastar outros países para um conflito que, a princípio, era um conflito local, regional ali entre Rússia e Ucrânia, mas que cada vez mais a Rússia principalmente vem tratando como um conflito da Rússia com o Ocidente, né? Vem escalando este conflito, primeiro em termos narrativos, mas agora possivelmente também em termos práticos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, por favor, comentem aqui. E também sugestões de acontecimentos, questões para as próximas semanas, também é só falar aqui nos comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.